povo de Israel era um povo que gostava das Escrituras. Aliás, ainda gosta, é um povo que tem essa coisa de estudar o sagrado, estudar os textos sagrados. E quando alguém conhece muito de um assunto, às vezes você diz o começo e a pessoa já sabe o resto. Você começa, introduz o tema e a pessoa já sabe, eu já sei onde é que isso vai, porque eu já li, porque eu já estudei. E um dos grandes profetas de Israel foi o famoso rei Davi. O rei Davi foi um homem que, lá nos seus salmos, ele escreveu coisas muito interessantes sobre o futuro, coisas que ainda vão acontecer e coisas que já aconteceram, inclusive com o seu descendente mais famoso. O descendente mais famoso do rei Davi foi Jesus Cristo. E hoje nós veremos algumas coisas muito interessantes que Davi escreveu e que estão conectados lá dentro do Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos e hoje também, junto com Marcos, um salmo de Davi, porque Jesus citou esse salmo na cruz. E, aliás, muito incompreendido até os dias de hoje por uma parte significativa da igreja, essa citação que Jesus faz. Vamos ver então e vamos ver o que dizia esse salmo para a gente melhorar a nossa compreensão. Eu vou aqui usar para explicar a Bíblia, a própria Bíblia. Essa é uma maneira muito boa da gente interpretar o texto sagrado, porque a gente procura nele mesmo outras referências e não na nossa cabeça, na nossa cultura. A gente vai lá para a fonte original para poder entender melhor. E assim nós seguimos o capítulo 15 de Marcos, nós estamos aqui no verso 33, que diz que era meio-dia já, quando desceu sobre toda a terra uma escuridão, houve trevas sobre a terra, durante 3 horas. E lá pelas 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, e aqui eu vou ler literalmente como está aqui no meu texto, tá? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui Marcos está fazendo uma citação, usando até uma forma aramaica, Eloi, mas se a gente vai lá para o hebraico, que é o que a gente lê em outro evangelho, nós lemos lá, Eli, lama sabachthani, Senhor meu, por que me abandonastes? E muita gente acha assim que nesse momento Jesus perdeu o contato com o Pai, tem gente que fala que Deus virou as costas para Jesus, que foi nessa hora que ele pagou pelo nosso pecado. Só que a gente pode se perguntar assim, e aquela multidão que estava lá? O que eles pensaram que ele estava dizendo, E a gente pode ler aqui no texto que tem gente que nem ouviu direito, ouviu de longe, um homem ofegante. Ele está chamando Elias, E não entenderam o Eli, confundiram com Elias, Mas na verdade não. Jesus estava citando o Salmo 22. Você conhece o Salmo 22? Talvez a sua Bíblia seja uma numeração um pouquinho diferente, porque nós temos hoje, no mundo ocidental, 2 numerações diferentes nos Salmos. Não é que falta salmo, é que tem Bíblia que tem 2 salmos que estão juntos num só. E aí a numeração varia, a quantidade de texto é a mesma. Na minha aqui está Salmo 22. Se o que eu for ler não bater com a sua, você procura o salmo já adjacente, talvez seja o 21, e você vai entender. Bom, o rei Davi é que escreveu essa frase, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Foi Davi que escreveu isso. Jesus estava citando isso e aquele povo ali ao redor, eles estavam lá para a Páscoa. A Páscoa é uma grande festa de Israel. E essa frase de Davi, ela era a primeira frase de uma música. Davi era músico, ele compôs muitas canções. Essas canções, boa parte delas, a gente conhece hoje como Salmos. O livro dos Salmos era o livro de música do povo de Israel. Eles, às vezes, na peregrinação, na jornada para Jerusalém, eles iam cantando essas músicas. Então, sabe quando você ouve uma frase numa música e você já reconhece, sabe o resto? Pois é, o povo ouviu essa frase e já reconheceu o resto. E é esse resto que eu quero lhe contar, porque Marcos, ele não citou o Salmo inteiro, porque Jesus não citou o Salmo inteiro. Mas a igreja conhecia. A nossa igreja, a igreja cristã, lá no começo das eras da igreja, século I, conhecia bem o texto sagrado. Hoje é que a gente está meio fraco de Bíblia, Mas o povo lá se dedicava à Escritura. E eu quero ajudar você a mergulhar aqui no Salmo 22. Se você já acompanhou o nosso Evangelho de Mateus, eu tenho um vídeo semelhante a esse aqui. O conteúdo é um pouco diferente, mas que eu também comento o Salmo 22. Vamos ver juntos aqui. Eu quero ressaltar alguns aspectos aqui, algumas coisas que são bem interessantes para você conhecer mais as Escrituras. Bom, Salmo 22, diz aqui a Escritura, ao regente do coral, o Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Corça da Manhã. Era uma música já conhecida na época, e Davi fez uma letra nova. Corça é um animalzinho que tem na região no Oriente Médio, mas enfim, vamos seguir o nosso texto e ver o que diz aqui. Meu Deus, por que me abandonaste?
Olha aqui a frase de Jesus, né? Que o pessoal pensava assim, ele está se sentindo abandonado por Deus. Ele estava pregando, ele estava chamando a atenção do pessoal, ele estava puxando as pessoas para lembrar do Salmo de Davi. E olha que muita gente lembrou. Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Aí que a gente vai pensando, não, mas é isso mesmo, tá vendo? Jesus estava abandonado na cruz, né? Tu, porém, esse porém já indica uma mudança de direção. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Tu estás colocado sobre os elogios que teu povo faz a ti. Nossos antepassados confiaram em ti. Isso aqui também é pra gente, né? Nossos antepassados confiaram em Deus. E tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Davi, quando escreve essa profecia, ele também está ensinando. Olha, lembre do passado. Lembre do que você conhece das Escrituras. Isso vai lhe ajudar a se fortalecer. E aí? Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim e riem com maldade e balançam a cabeça. Isso aqui aconteceu com Jesus na cruz. A gente acabou de ler, a gente viu isso nos últimos vídeos, né? Que Jesus foi tratado como nem como um ser humano, né? Havia insulto, desprezo, zombaria, maldade. As pessoas literalmente balançavam a cabeça. Está lá no texto sagrado isso, né? Lá em Marcos, balançavam a cabeça. E diziam, esse é que eu confio no Senhor, que o livre, que o liberte, dele se agrada. Você está vendo que Davi está citando aqui o que estava acontecendo lá na cruz? Séculos e séculos antes. Estão percebendo já que Jesus não estava em desespero de abandono, ele estava citando uma profecia sobre aquele momento. Gente, Jesus estava morrendo, ele estava já sem sangue, sem ar. Não dava para fazer uma pregação inteira. Então ele puxou o começo de uma música para o pessoal já puxar o resto e lembrar daquilo ali. Foi a sua última pregação. Aquele Eli, Eli, lama sabachthani foi a sua última pregação. Onde ele mostrou assim, estão vendo essa zombaria aqui, que está acontecendo? Davi falou que vocês iam fazer isso. Acordem! Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. A gente sabe isso pela história de Jesus Cristo. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros de Bazã me cercam. Bazã era uma região lá de Israel, na época de Davi tinha ali touros fortes, então ele faz essa comparação. Abrem a boca como leões, rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração é como uma cera que se derrete diante de mim. Isso aqui é uma descrição do estado de Jesus na cruz. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. O que é a língua grudada ao céu da boca? Desidratação. Jesus tinha perdido muito sangue. Tu me deitaste no pó, à beira da morte. Eram os últimos momentos de Jesus. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Era a cena da cruz. Olha que interessante aqui, Preste atenção. Eu estou lendo o Salmo 22, escrito séculos antes da cruz. Jesus na cruz cita o começo do Salmo 22. E talvez você esteja pensando assim, ele citou aquilo porque ele estava desesperado. Olha o que diz o Salmo 22 agora. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minha veste. Você acabou de ver isso comigo no vídeo anterior. Essa cena aqui. Então você está vendo que Jesus não está soltando um brado de desespero? Ele está chamando as pessoas para rememorarem o Salmo 22, que descreve a cruz em detalhes, até a perfuração de mãos e pés, que nunca aconteceu com Davi, aliás, tá? Só para você tirar essa dúvida, será que Davi estava falando dele mesmo? Não, Davi nunca teve suas mãos e pés perfurados. Ele estava fazendo uma profecia. Ó Senhor, não permaneças distante, as minha força vem depressa me ajudar. Davi também nunca teve suas roupas repartidas por sorteio, tá? Só para você saber. Profecia. Livra-me da espada, não permita que esses cães me tirem a vida. Jesus ainda orou no Getsemane, né? Senhor, se for possível, faça esse cálice, mas faça tua vontade. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Uma expressão de súplica. Olha que interessante agora. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Jesus proclamou, sim, o nome de Deus. Louvem ao Senhor todos que o temem, glorifiquem-o todos os descendentes de Jacó. Jacó é o mesmo Israel, tá? Então, aqui é um chamado para que todos glorifiquem a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo na cruz, tá? Quando ele falou Eli, lama sabachthani. Era isso aqui que nós estamos lendo. Reverenciem todos os descendentes de Israel, porque ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Deus não.
Não lhes deu as costas, mas ouviu os clamores por socorro. Você está sofrendo? Está em aflição? Isso aqui é para você, tá? Deus não despreza o seu sofrimento, não. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Davi estava falando aqui dele mesmo e de Jesus, né? Do louvor dado a Deus, entre os que amam a Deus. Os pobres comerão e se saciarão, todos os que buscam o Senhor louvarão, e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Isso aqui nós esperamos cumprir ainda, tá? Isso aqui é na volta de Jesus. E olha que Jesus estava citando isso aqui, Salmo 22. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão, e as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Olha aqui, Davi, séculos antes, profetizando sobre Cristo. Cristo cita isso aqui na cruz e olha, eu e você aqui. Gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Nós aqui somos também cumprimento dessa palavra. Proclamarão sua justiça aos que andam, os que ainda não nasceram, e falarão a respeito de tudo o que ele fez. É o que nós estamos fazendo aqui. Então veja que o Salmo 22 é um salmo de Davi, uma profecia sobre o Cristo, que é citada pelo Cristo na cruz. Então eu espero que com isso você tire essa compreensão equivocada de que Jesus estava em desespero na cruz. Não estava em desespero, ele estava fazendo um ato premeditado. Ele estava citando um salmo específico sobre aquele momento. Ele estava citando um salmo sobre a crucificação, para trazer para aquela multidão que estava ali o quê? Iluminação. O último gesto de Jesus ainda foi tentar trazer aquela multidão para si. E olha que deu certo. Quando a gente for ler mais adiante, livro de Atos, as cartas, nós vamos saber que tinha gente que estava aqui aos pés da cruz e que se converteu a Cristo. Nós vamos ver sacerdotes que passaram a seguir o caminho de Cristo. Nós vamos ver gente que mudou de caminho. Então essa aqui foi uma pregação altamente eficaz e nós não podemos prosseguir estudando o Evangelho de Marcos achando que Jesus estava desesperado, que Jesus estava abandonado por Deus. Tem até livros escritos sobre isso, sermões pregados sobre isso, de maneira equivocada. Então eu convido você mais uma vez, leia as Escrituras. Na minha Bíblia, confira se na sua também tem assim, ó. Quando eu leio esse verso, está assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E aí do lado tem uma letrinha B. Isso é uma coisa dessa editora que eu estou usando aqui, tá? Aí quando eu pego lá embaixo da página, tem uma letrinha A e uma explicação. E na letrinha B, tá assim, 15.34. 15.34 é o versículo que eu acabei de ler. Aí segue e fala assim, SL, Salmo 22.1. Essa editora aqui organizou o texto de maneira que quando eu leio Marcos 15:34, tem um Bzinho, eu vou lá embaixo da página, pego esse Bzinho e ela está dizendo assim, ó, leia também o Salmo 22. Então, sem grandes conhecimentos, só por pegar essa Bíblia para ler, eu posso pegar aqui, Salmo 22, o que está no Salmo 22? E vou lá e leio. E aí eu descubro tudo isso que eu acabei de lhe contar. Então, quando você lê sua Bíblia, tem essas referenciazinhas, notinhas de rodapé, tem um Azinho, um Bzinho, leia. Vá atrás, pesquise. Você vai descobrir que a Bíblia é cheia de referências cruzadas. Tem coisa no Novo Testamento que está citando o Antigo. Tem história do Antigo Testamento que só termina no Novo. Por exemplo, vou lhe contar aqui uma, né? Tem gente que acha aquela coisa de Abraão e Isaac, nossa, que coisa terrível, como é que Abraão ia matar seu filho Isaac? Como é que Deus pediu uma coisa daquela? Porque leu no Gênesis. Mas não sabe que essa história só está contado o fim dela lá no Novo Testamento. Porque entre o povo de Israel tinha muita tradição oral, eles sabiam das coisas que nós não sabemos. Aliás, sabem ainda de coisas porque é a tradição deles, né? E aí, no Novo Testamento foi escrito que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele tinha tanta fé em Deus que na percepção dele, ele ia matar Isaac. Mas Deus era tão bom que ia em seguida fazer Isaac ressuscitar e voltar para ele. Que ele tinha que provar a fidelidade dele a Deus, mas Deus não era malvadão. Não, aquilo era só um teste. Isaac não ia ficar morto, não. Isaac voltava para ele vivo. Era essa a convicção dele. Só que a gente só sabe isso se você ler lá no Antigo Testamento a história de Abraão, vai ter lá uma letrinha, um A, um B, um C, aí você vai lá no rodapé da página, está dizendo, leia também tal texto do Novo Testamento, você vai lá ler. A história se completa, né? Noé, no Novo Testamento está escrito que ele era pregoeiro da justiça, ele era chamado de pregoeiro da justiça, não, pregador da justiça. Tem coisas que Pedro cita numa carta dele,
né? Você quer ter uma vida boa e feliz? Modere sua língua. Aí tem uma letrinha lá, você vai ler, Pedro está citando o Antigo Testamento. Então assim, só com uma Bíblia, você consegue estudar e aprender muita coisa. E aí você não vai sair por aí dizendo que Jesus Cristo estava abandonado na cruz, que Deus virou as costas para não olhar para Jesus, que naquele momento Deus puniu Jesus, e aí ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Não. Aí você vai saber que Jesus estava citando o Salmo 22, que ele estava pregando uma mensagem de vida e esperança, mostrando para aquele povo que aquele momento ali estava profetizado em detalhes por Davi, também por Isaías, né? Mas ele estava citando Davi ali, e que era hora do povo se converter com aquelas últimas palavras, como muita gente se converteu. Agora você já conhece um bocado a mais da Bíblia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.